outro como irmão. E a gente sempre fala, boa noite, encarnados, desencarnados, boa noite, aqueles que estão na forma virtual, irmãos em Cristo, porque todos estamos aqui com o mesmo propósito. E aí, quando você liga um meio de comunicação, seja ele qual for, seja a internet, seja uma TV, seja um rádio, você vê as atrocidades acontecendo, você sabe que, de certa forma, tudo faz parte de um projeto. E que tudo isso é um convite enorme para que a gente também perceba como vai o nosso quintal. Qual é a nossa responsabilidade com aquilo que está muito perto de nós. Hoje a palestra não poderia ser mais assertiva, porque ela vai nos falar sobre cólera. Vai trazer mais um capítulo aí do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que se por um lado fala sobre afabilidade, sobre doçura, pelo outro lado ele traz a cólera. Mas isso é para daqui a pouco. Então o que eu peço para que todos aqui hoje façam novamente é que vão manter aí o pensamento elevado, vamos melhorar a nossa vibração, vamos buscar uma energia melhor para que nossos mentores, os mentores aqui da casa, para que os mentores que trabalham conosco através do Hospital Esperança, eles possam sempre estar nos inspirando para o bem, para a caridade, para o perdão. E esse é o propósito da casa. E dentro desse propósito está também o nosso dever de partilhar conhecimento, de aprender com quem vem aqui. Então, por isso também a nossa programação, a partir de março, ela muda um pouquinho. Nós vamos ter já, logo após a palestra e o passe magnético, começando hoje, todos vocês estão convidados. Nós teremos já o início do livro sobre a doutrina espírita e também o estudo sobre mediunidade. Todos estão convidados, é das 8 horas às 9, vai ser bem dinâmico, vai ser bem agradável, e a ideia é que as pessoas não cansem, mas sim que façam desse conhecimento um instrumento para melhorar, para caminhar mais tranquilos nesse mundo tão incerto que a gente está vivendo. Amanhã, terça-feira, dia de tratamento de cirurgia espiritual, convidando principalmente aquele que nos acompanha online, via internet, que se prepare em sua casa, não ingerindo carne, não ingerindo uma comida pesada, e sim, ficando mais recluso, em oração, vibrando em harmonia, pedindo por si e por todos aqueles que sofrem de alguma doença ou que têm alguma angústia. Então, amanhã, a partir das 19 horas, nós temos a noite de tratamento de cirurgia espiritual à distância e presencial. Todos são muito bem-vindos. Quarta-feira, continuamos com o estudo, nós estamos no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, e que tem sido bastante enriquecedor. Espero que todos compareçam. E, finalmente, sábado agora, o nosso bazar, que dá a sustentação para a nossa casa, né? Que paga as nossas continhas aqui de luz, de internet, de melhoria do nosso espaço, e esse bazar vai acontecer aqui, no sábado, das 8 ao meio-dia, e a partir daí, toda segunda e terça, um pouquinho antes da palestra, um pouquinho antes da noite de tratamento, todos estão convidados a participar e nos ajudar de alguma forma. Também cabe o agradecimento para aqueles que sempre doam. E o agradecimento aos trabalhadores da casa que não medem esforços para vir aqui, ajeitar, arrumar, separar. Dá um trabalhão, gente, se vocês soubessem. Pergunta ali para a Vera, pergunta para a Heredi, pergunta para o pessoal que vem sempre, pergunta para o Maurício. Então, mas é um trabalho que vale a pena, porque ele é edificante no sentido de trazer-nos condições de levarmos a palavra de Jesus através da doutrina espírita para todos aqueles que nos procuram. Então, nesse momento, como é de costume e necessário, que a gente deixe as preocupações todas lá fora agora. Que a gente venha para o aqui e agora, ciente do que estamos fazendo. Por que viemos até esta casa? O que é que nós estamos procurando? Que a gente se encha de amor na oração, que a gente pense no perdão, não só para o outro, mas para nós mesmos. Que a gente vibre numa sintonia muito boa, para que todos os nossos mentores possam
aí fazer a comunicação conosco e nos enriquecer através da intuição, da inspiração e do amor que vem do alto. Convido todos, então, a rezar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então eu convido para a palestra agora a Eredi, que vai nos falar um pouquinho de mais um capítulo, de mais um item do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E é claro que ele não deixaria de falar um pouco sobre aquilo que também não está adequado às nossas vidas. E como disse nossa irmã Maria Helena, hoje é um tema bem pertinente ao que está acontecendo, e podemos dizer assim que o que será que está encolerizando tantas pessoas para chegarem a essa situação de criar um momento tão difícil para todos nós, que é esse sentimento de que nossos irmãos estão penando nas mãos de alguns que em algum momento sentiram esse momento de cólera. Então, diante do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos, o Allan Kardec teve então o auxílio de um espírito protetor, de ordem bem superior, que auxiliou ele também nas mensagens que ele trouxe neste livro do Evangelho. E ele nos traz, diante desse capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Como é que a gente faz para chegar a ser brando e pacífico quando se está com a cólera? O que é cólera? Cólera podemos imaginar que é ira, ódio. Aqui nós nunca tivemos isso, não é mesmo? Eu acho que em algum momento da nossa vida passamos por algum momento, pelo menos, de raiva, de ódio, de ira, mas que conseguimos pegar a chavinha da casa e voltar de volta e dizer, não, está tudo certo. Mas tem aqueles que chega um momento que não conseguem voltar para a casinha. E aí nós vamos entrar nessa parte. Como se fala muito, esse está fora da casinha, no linguajar mais, né? E esse momento que as pessoas perdem a razão, perdem todo e qualquer sentimento e colocam essa emoção tão forte da raiva, que é nesse momento que se faz as coisas indevidas. E a gente tem visto muito isso, muito. Não preciso nem citar muitas coisas, né? Que o que vem acontecendo ultimamente nesse momento de raiva. Tá aqui. Ou ele está para o lado errado? Acho que eu pus para o lado errado. Isso. Mas então o que é esse ensinamento? Da mensagem desse espírito no protetor em Bordeaux, em 1863, onde ele traz esse tema central, a cólera como obstáculo
ao aperfeiçoamento moral. Ah, mas cólera, ela está falando de cólera, um momento que nós, assim, somos simples, nós não perdemos a razão, assim. Mas veja, vamos pensar um pouco. Não é exatamente a cólera tão assim, mas tem momentos que você escuta alguém falar assim. Eu escutei isso semana passada. No Pilates chegou alguém e disse, eu vim aqui fazer Pilates porque se eu ficar em casa eu mato um. Está lá no meio da bandidagem, no meio daquele povo todo. Não. Era uma senhora de idade e falou isso. Então vejam. E quantas coisas a gente vê por um momento de perda da razão, acontecem fatos dos quais a pessoa vai se arrepender, acho que por várias encarnações. Então, o quanto é importante a gente ter o controle de nós mesmos, o controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque, assim, razão e emoção têm que sempre andar juntos, não podem andar separados. E se eu tenho razão e emoção andando junto, a razão vai me trazer pôr o pé no chão de volta, a entrar de volta na casinha. Certo? Então, continuando. Da onde será que vem essa tal de cólera? O que leva? Quase sempre tem o orgulho por causa. Aquele que se julga mais do que é e não suporta se ver diminuído. Temos algum exemplo no momento por aí? Não preciso citar, né? O nome. De o que acontece? Quando as pessoas, no momento que são contrariadas, ou que não lidam com não lidam com a frustração, ou por uma crítica, muitas vezes a pessoa ou explode na hora, fala uma porção de coisas, que depois diz, puxa, mas eu nem sei o que falei na hora. Nem me lembro, fiquei com tanta raiva que nem eu me lembro. Aí a pessoa diz, ah, mas você disse isso? Não, eu não falei isso, você falou. E tem aquela até música que fala, na hora da raiva não pensei em nada. Eu disse tudo. Aí, cadê a razão? Então, nesse momento, quando as pessoas que têm, inclusive, um ego exacerbado, muito orgulhosos, que eles se imaginam perfeitos, e isso não é uma coisa que se observa de uma hora para outra, isso vem todo de um processo de educação, de criação, do momento em que precisa ter o limite, que precisa dizer o não, que a criança precisa lidar com a frustração. São ensinamentos que se faz lá na infância. Ensinar como se lida com os sentimentos, com as emoções, é tão importante quanto ensinar a lavar a mão, lavar os pés, tomar banho, fazer tarefa. Só que, infelizmente, no nosso meio educacional, eu acho que devia ter um curso para pais, não é? Que é uma coisa que a gente não podia ser pai ou mãe sem antes fazer um curso, que é muito importante. Você não acha que era importante a gente pensar nisso? Se pensa em tanta coisa, um curso para batismo, um curso para isso, por que não faz um curso para pais? Mas, vamos lá. O que a cólera nos revela? A supervalorização, que muitas pessoas se acham que são o centro das atenções e que sabem tudo, e que a gente nunca sabe tudo. Eu sei que nada sei, e isso a gente vê muito quando a gente vai fazer um curso e vem uma celebridade passar esse curso com todo um conhecimento e a gente começa a pensar, puxa, eu pensei que eu sabia, mas eu sei que nada sei. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que ainda sabe pouco. E nesse sentido, muitas pessoas acham que já estudaram, que estão formadas, que sabem tudo e que não precisam lidar com humildade, que eles estão acima de qualquer suspeita, né? E a gente vai olhar aqui a cólera como um sintoma.
Porque cólera não é só emoção. É um sinal de visão distorcida de si mesmo. Mas eu me olho no espelho, eu me vejo. Será que eu me vejo através de mim? Hoje eu li uma frase que alguém diz assim: a coisa que eu mais queria na minha vida é encontrar a mim mesmo. Achei interessante a frase. Eu vi lá na internet que eu queria encontrar a mim mesmo. E se a gente vê essa questão de visão distorcida de si mesmo, porque a pessoa ela acha que é uma coisa e no fim ela não é aquilo. Não é como as pessoas te veem. Mas eu não sou isso que as pessoas estão dizendo. Mas é como você está se demonstrando nesse momento. Mas isso não descarta as partes boas que você tem. Você precisa trabalhar esse momento, que você perde a razão e só se envolve com a emoção. E dentro da espiritualidade, eu lembro muitos anos atrás, uma entidade falou para mim assim: razão e coração, emoção, tem que andar juntos. Sempre quando você for tomar uma decisão, analise os dois. E tem outro detalhe. Se pergunte assim: o que será que Jesus faria nessa situação? Que ele usava muito o coração. Mas o coração dele era a razão também. Bom, quando se fala essa questão também de a pessoa que perde a percepção de si mesma, perde o endereço de si mesma, mas é o momento de cólera, porque se formos pensar que a pessoa perde a noção, o endereço de si mesma, nós estamos falando de um sintoma já de um transtorno mental muito mais sério, que quando a pessoa entra num surto psicótico, ela vai perder a noção dela mesma, ela não sabe o que está fazendo. É diferente. Por isso que tem muitas situações de presos que vão assim, que passam por uma avaliação e tal, porque eles têm realmente um transtorno que leva eles a um momento de cólera, onde eles executam ações que não são adequadas, que não são racionais, que são irracionais. Aí já se trata de uma doença. Mas o momento da cólera é onde, assim, quando se diz assim, eu desci do tamanco, ou eu subi no tamanco, ou vieram todos os meus sentimentos, que a gente fala, aqueles sentimentos inferiores, a forma instintiva, que é o que o animal age, quando ele está em perigo, ele age de forma instintiva, e se perde a noção de si mesmo, que é o que está, nós vamos ver agora em seguida, aqui. Nesse momento, a pessoa, no ato da cólera, ela não vê o que está fazendo, ela não tem noção do que faz. Isso acontece com crianças, muitas vezes, com que joga as coisas, fica com raiva, pais que muitas vezes chegam em casa cansados do trabalho, problemas com o chefe, e coisa assim, de repente a criança pede uma atenção, nesse momento ele joga as coisas, briga com os filhos, ou a pessoa que é alcoolista, que aí bebe tanto que perde a noção de si mesmo, né? Quem é? E esse é um momento muito sério, mas tem jeito de melhorar isso. Então, é importante que se busque a origem desses acessos de demência passageira. Mas como que eu vou fazer isso? Tem que se observar. Por que quando uma pessoa tem uma certa atitude, eu fico encolerizado? Mas o que é que isso me transmite? Geralmente o que tem no outro tem em nós, que a gente acha estranho no outro, que você não suporta no outro, é algo que está em você, que você não se trabalhou. E aí, nesse momento, muitas coisas podem ter acontecido lá na infância, um momento que vivenciou e que isso doeu muito, que pode
reeditar-se lá na adolescência, um caso que até atendi semana passada, uma mãe, a qual o filho, assim, maltratou muito ela, sabe? Ele estava muito bravo, aconteceu uma situação lá e ele chamou a mãe de tudo que coisa, magoou ela muito, machucou, a cólera machuca, não só quando machuca fisicamente, mas psicologicamente, é nesse momento. E aí, eu vou precisa dar uma olhada no que aconteceu lá na infância, porque na adolescência, os adolescentes, às vezes eles vivem traumas tão doloridos lá na infância, que isso eles se internalizam e fica guardado, e lá na adolescência eles voltam novamente. Qualquer situação parecida que aconteça, eles voltam novamente, e aí do nada aparece, nem a pessoa sabe por que eu fiquei com tanta raiva naquele momento, não, nem eu sei. E nem a pessoa sabe, ela é um sentimento muitas vezes inconsciente. Então, o que é importante que se faça? Antes disso, eu vou contar um relato que eu vi do Divaldo Franco, que nós não vamos pensar que essas questões podem estar só relacionadas à infância ou situações, mas também de vidas passadas. Ele estava relatando que o Divaldo Franco, que a irmã dele e o pai, eles tinham ódio um do outro. Desde que a criança nasceu, os dois tinham assim, a menina, ela tinha ódio pelo pai e o pai tinha ódio pela filha. Era uma situação assim complicada. E aí, um dia o Divaldo andando de ônibus com o pai do lado, e o pai estava em lágrimas, dizendo: filho, eu não sei por que eu tenho tanto ódio da sua irmã. E por que ela tem tanto ódio por mim? Aí, nesse momento, vem a imagem para ele do que aconteceu numa outra vida com o pai e a irmã dele. Eles tinham um relacionamento, uma situação lá em outra vida, na qual o pai dele assassinou, na época eles eram um casal, e o pai matou a filha. Era um ódio inconsciente, eles não sabiam por que eles tinham tanto ódio. É claro que daí ele relata que ele não contou para o pai dele isso, o que ele viu, o que eles vivenciaram numa outra vida. E chega no momento do leito de morte do pai do Divaldo, e Divaldo chama a irmã e diz: olha, venham conversar vocês dois neste momento, que é o momento de vocês acertarem as suas contas. Conversem e se perdoem para não ter que voltar juntos numa outra vida, porque não é normal esse ódio barato que sentiam um pelo outro sem ter consciência do porquê. Então, era um momento para os dois terem esse acerto de contas. Então, vamos também buscar nesse patamar, se for necessário, buscar algo para justificar o que está acontecendo. Então, a gente deve perguntar no final do dia: quando eu me irritei, qual foi o motivo real? O que me levou a ficar tão irritada? Tem horas que a gente para e pensa assim: mas eu não sei por que eu não tenho nada, não tenho preocupação, não aconteceu nada. Por que eu me irritei tanto por essa situação? Aí tem o momento de parar para pensar e se observar. Observar o outro? Não, se observar. Por que você se irritou tanto? Era justificável ou meu orgulho foi tocado? Que passo posso dar amanhã para melhorar? Aqui nós já entramos, então, na questão do autoconhecimento, se auto-observar. A cólera nos prejudica em 3 dimensões: a si mesmo, aos que a gente ama, ao caminho. Aos resultados da cólera.
a nós mesmos afeta o sistema nervoso, o coração, gera doenças psicossomáticas, a gente gera, inclusive, doenças muito mais sérias, o sistema nervoso principalmente, o coração acelera, se muitas vezes a pessoa fica sempre irritada, muitas vezes dá ansiedade, e aonde vai parar? Vai parar no psiquiatra, tem que tomar medicação, começa o transtorno do pânico, enfim. A irritação não é um sintoma normal que aconteça todo dia. E o que acontece aos que amam, que a gente ama em volta? O que acontece? O remorso, acontece separações. O que aconteceu em situações de um tempo atrás? As famílias começaram a brigar umas com outra por conta de política. Aí, na hora da cólera, estou defendendo um, defende o outro, e fica com raiva, e uns se xingam. Quantas famílias se desfizeram, quantas relações por conta dessa situação. E eles estão lá, vivendo do mesmo jeito. E aí? E de repente você maltrata, você na hora da raiva não se trata, não se cuida, e fica falando, destratando, magoando o filho, magoando a esposa, esposo, os pais. Quantos filhos magoam os pais na hora de raiva? Situação. E o pior, né, também pode levar a atos irreversíveis que destroem vidas e relacionamentos, que é o que a gente vê bastante por aí, não é mesmo? E dentro desse equilíbrio doutrinário que nos trazem, que eu estava falando, qual que é a esperança para nós quando se fala em cólera? A cólera é um sentimento momentâneo, como eu disse, e não exclui, então, essas qualidades que a pessoa tem. Porque nós somos pessoas imperfeitas, ninguém aqui é imperfeito, nós estamos em constante busca da melhora no dia a dia, no nosso cotidiano. A pessoa é tão boa, mas é tão boa, de repente ela chega em casa e briga com a família, e xinga, e distrata. Mas por quê? Porque se lá no social ele é tão bom, a pessoa jamais você imaginaria que tivesse esse tipo de atitude no lar. Ou vice-versa. No trânsito, quanta coisa a gente vê, do nada as pessoas estão se matando no trânsito. E do nada, assim, é uma coisa tão simples que muitas vezes acontece, mas a pessoa está tão cheia de problemas, e vai indo, vai somatizando, como diz, empurrando com a barriga, quando o dia vem, explode. Então, não pode deixar chegar nessa situação de explodir. Que não é normal a pessoa ficar irritada, ficar com raiva constantemente, mal-humorada, isso não é dentro da normalidade. Então, você precisa buscar ajuda de alguma forma. E a cólera, então, ela impede o bem, nesse momento, que é um momento insano, é um momento que você fica inconsciente, porque quando você está inconsciente, você não consegue acessar a razão, e você age em cima das suas intenções, em cima das tuas, como diz, as tuas defesas primitivas. O que são as nossas defesas primitivas? Aquela ameaça primitiva que é quando o homem lá, o Australopithecus, os primórdios, que eles tinham que se defender, eles se defendiam com armas, com pedras, com isso, com aquilo, e isso são defesas nossas primitivas, que não são racionais. E quando se fala em bem-aventurados, os mansos, porque possuirão a terra, que diz Jesus Cristo, como é que nós podemos, então, também observar esse nosso momento? Como é que nós podemos tratar isso? Precisamos ir para psicólogo?
Precisamos ir para um padre, um pastor, precisamos fazer uma desobsessão. O que nós podemos fazer? Tem muitas coisas que podemos fazer por nós mesmos. Que dentro da caridade, a humildade, reforma íntima. Eu acho que não tem uma vez que não tem uma palestra que a gente fala em reforma íntima. Nós estamos na era da reforma íntima. Não adianta fugir, porque em qualquer trabalho que a gente faça de pesquisa, que se faça dentro da doutrina, sempre vai aparecer a palavra reforma íntima. O que é reforma íntima? Estamos falando um pouco sobre, a cada segunda-feira se fala uma parte dessa reforma íntima. O que seria a caridade nesse sentido? Além de doação, de trabalho, de visitas, respeito. Respeito pelo outro. Se eu tenho respeito pelo outro, será que eu vou acionar a cólera? Eu vou ter raiva? Respeite o outro. Paciência, a indulgência com o próximo. Humildade. Reconhecer que somos aprendizes da impaciência. Nós somos imperfeitos. E aí, cada dia, um pouco mais. Ah, mas hoje eu escutei alguém lá falou mal de mim. Alguém disse que aquilo que eu propus não está adequado, não ficou bom. Ah, magoei, vou embora, não quero mais ficar aqui. Acontece. Mas por quê? Porque muitas vezes pegou lá numa feridinha que não tinha nada a ver com a noite, com o dia, com aquilo que estava acontecendo, mas lá, em um momento da sua vida. E, enfim, a verdadeira mudança, então, começa dentro de cada um de nós. Como que nós vamos fazer isso? Já tem aí uma tarefinha, que professor é assim, né? Sempre arruma uma tarefinha, um exercício. Ele fala, mas depois agora vamos para o exercício. Como é que a gente faz para vencer cólera no dia a dia? Hoje foi um momento muito importante que eu estou com uma visita, minha amiga Bernadette está aqui, estou bem feliz que ela veio nos conhecer. Estávamos sentados na praia, conversando, e falando, puxa, mas a gente tem tanta possibilidade de trabalhar a nossa paz, a nossa assim, a tranquilidade, mas que a gente não valoriza. Olhar o mar, abraçar uma árvore, deitar na grama, colocar os pés na terra. São tantas atividades. E assim, sentado debaixo do mar, perguntar, mas o que me irritou hoje? Por que eu me irritei? O que está acontecendo? Estou trabalhando demais? Eu estou carente? O que está acontecendo? Não estou dormindo direito? Se faça essas perguntas. A prece e a vigilância. Quando você sente que tem uma irritação, eleve o pensamento, orai e vigiai. E também tem aquela exercíciozinho que fala assim, conte até 10, né? 1, 2, até você não sair do prumo. E orar e vigiar, quando se pede, uma das coisas que se pede muito, eu pelo menos sempre pedia muito, que me desse paciência. Só que daí você pede paciência, daí muitas vezes aparece uma coisa para você e daí fica testando tua paciência. Mas você não pediu paciência? Então, Deus manda o exercício para você ir testando sua paciência. Pedir paciência, veio raiva, veio isso, veio aquilo. É claro, para você fazer o exercício da paciência. O exercício da humildade. Então, não é porque, digamos, eu sou professor da sala de aula, que eu não tenho que ir lá de vez em quando tirar o lixo da sala. Por que não? Porque só tem que ir para o outro fazer isso. Ah, lixo eu não tiro. Mas todo mundo faz lixo, e por que só uns têm que tirar? Não é mesmo? Então, isso é uma atividade
que muitas vezes as pessoas não são humildes a ponto de pegar um lixo, pegar uma vassoura. Ah, não, mas eu tenho universidade, eu sou dono de uma empresa, eu tenho dinheiro, posso pagar. Não interessa. Não interessa. Se você não é humilde o suficiente para, num momento de necessidade, de repente tem aí uma calamidade pública, eu disse, não, eu tenho dinheiro, vou mandar dinheiro, mas eles precisam de mão de obra, de pessoas para ajudar. Manualmente. Ontem, inclusive, veio um teste, não sei se vocês receberam pelo celular, um teste sobre como é que era mesmo, sobrevivência, algo nesse sentido. Receberam ou não? Alerta. Um alerta, isso, exatamente. Então, em algum momento da vida, a gente vai precisar exercitar isso. Então, encerrando já nosso trabalho, vamos para a reforma do mundo que começa em nós. Resumindo, então, a conclusão, a cólera está ligada ao orgulho e ao egoísmo que ainda trazemos. Afasta-nos da caridade e da humildade, causando sofrimento. Com esforço e vigilância, podemos aprender a dominá-lo. Cada vitória sobre nós mesmos é uma luz ao nosso redor. Então, hoje, a nossa missão está nesse sentido de que essa reforma de controle da cólera, de controle da raiva, da ira, começa dentro de nós. Ah, mas o fulano é assim. Não importa, o fulano é o fulano. Você, geralmente assim, quando uma pessoa começa a falar muito alto e está nervosa, mude, fale cada vez mais baixo. Cada vez mais baixo. Que aí você vai mudando a vibração do tom e a pessoa vai gradativamente baixando o tom de voz dela também. Então, como diz Jesus, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, encerrando hoje, agradeço o comparecimento de todos e a sua atenção e peço a Deus assim que acompanhe cada um de vocês em suas casas e que cada um reflita e possa buscar dentro de si as suas respostas para as suas atitudes e que possa melhorá-las. E que os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus fiquem com todos nessa noite e que fique, então, essa reflexão para cada um que possa fazer para mudar esse sentimento em mim. Muito obrigada por todos e agora nós vamos passar ao passe.